pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar início na apostila 2, aula 8, página 27, tá ok? Geometria plana 8, triângulos, retângulos notáveis, lugares geométricos, pontos notáveis de um triângulo. Então eu vou estar dividindo essa aula em duas videoaulas, perfeito? Essa primeira eu vou estar falando a respeito dos triângulos, que é para nós calcularmos aí a diagonal de um quadrado e para nós calcularmos a altura de um triângulo, perfeito? De um triângulo equilátero. Então nós vamos calcular nessa primeira videoaula a diagonal de um cubo, a diagonal de um quadrado, e a altura de um triângulo equilátero, perfeito? Essas duas formulinhas vocês têm que saber isso para o resto da vida. Tem que saber pro vestibular. Ela economiza muito tempo na resolução de exercícios. Perfeito? Então vamos lá. Ó. O que nós precisamos saber aí de início? Então eu vou estar fazendo, vamos considerar aqui um quadrado. Esse quadrado de lado A, vou estar seguindo as letras da apostila, perfeito? O quadrado, então, todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais. Então, nós podemos afirmar que este ângulo, ele é de 90 graus, este ângulo é de 90 graus, este ângulo também é de 90 graus. Perfeito? Nós vamos aqui, no caso, traçar a diagonal. Então, é essa diagonal que eu estou procurando, que nós vamos chamar aqui, no caso, de D. Perfeito? Nós podemos observar o seguinte, ó, tanto para o lado de cima quanto para o lado de baixo, formou para nós um triângulo retângulo. Quem nós estamos procurando é diagonal, e nós temos que os dois catetos são iguais a quem? A A. Então nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. O que fala o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Quem que é minha hipotenusa aqui no caso? D. Então eu vou ter D ao quadrado é igual a ao quadrado mais A ao quadrado. Tá ok? Então, como eu não consigo colocar aqui o expoente, eu vou digitar primeiro essa equação, agora eu venho colocando o expoente aqui, que nós sabemos que vale quanto? 2. Então, nós temos aí no caso, D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. Perfeito? Então aqui nós temos o teorema de Pitágoras. Então A ao quadrado mais A ao quadrado vai resultar o quê? 2A ao quadrado. Deixa eu ver se assim fica legal. Então nós temos que D ao quadrado é igual a quem? É igual a 2A ao quadrado. Extrai a raiz quadrada, portanto, D é igual a quem? Raiz quadrada de 2A ao quadrado. Nós já sabemos que o 2 não tem raiz exata, portanto, essa diagonal vai ficar o quê? A raiz quadrada de 2. Vocês têm que saber essa formulinha para o resto da vida. A diagonal, portanto, é o lado raiz quadrada de 2. Se o meu A for 2, essa diagonal vai ser 2 raiz de 2. Se o meu lado do quadrado for 4, a diagonal ela é 4 raiz de 2. Perfeito? Isso aí, portanto, nós temos a diagonal do quadrado. Agora, nós podemos considerar um triângulo.
vamos considerar não um triângulo qualquer, sim um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Todos os lados são iguais e todos os ângulos também são iguais. Perfeito? Então, esses ângulos, eles são de 60 graus. Todos eles são de 60 graus. Espera aí, pessoal. Vou refazer. Então, nós temos aqui um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, ele é equilátero e equiângulo. Equilátero, todos os lados iguais. Equiângulo, todos os ângulos iguais. Lembrando que na matemática nós não falamos iguais, nós falamos o quê? Congruentes. Então, todos os lados são congruentes, de mesma medida, e todos os ângulos também são congruentes, de mesma medida. Nesse caso, meu triângulo ficou certinho, perfeito, né? Nós podemos observar aí no caso, o quê? Que o triângulo, ele está um pouquinho torto. Deixa eu voltar aqui e dar uma ajustada para vocês. Pronto, aí ficou ajustado. Tá ok? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui no caso? Ó, eu vou traçar a altura. Quando eu traço a altura desse triângulo, nós sabemos que a altura sempre é perpendicular, sempre forma um ângulo de 90 graus. Esse segmento que está em vermelho, nós vamos chamar de quem? De H. Esse segmento aqui, a apostila chama de A. Nós vamos ver na próxima aula que esse segmento vai ser quem? A sobre 2. Para fazer de maneira diferente do que está a apostila, vocês estudem aí a página 27, que ele resolve isso por triângulo retângulo, resolvendo pelo Teorema de Pitágoras o que nós acabamos de fazer na parte de diagonal do quadrado. Eu vou resolver de uma outra forma. Também pelo triângulo retângulo, eu vou fazer pelas razões trigonométricas do triângulo retângulo, para mudar um pouco, tá? Mas vocês estudem aí a apostila. Então eu tenho que seno de 60 graus, ele é igual a quem? A cateto oposto pela hipotenusa. Quem que é o cateto oposto? H. Quem que é minha hipotenusa? A. Seno de 60 graus, qual que é o valor de seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a quem? H sobre A. Multiplica isso em cruz. Na verdade eu não vou multiplicar, porque eu estou procurando o H. Eu vou isolar o H. O A ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então nós vamos ter que a altura do triângulo equilátero é A raiz de 3 sobre 2. Essa é a segunda formulinha que você tem que saber para o resto da vida. Essa formulinha vocês têm que saber para o resto da vida. A raiz de 3 sobre 2. Essa, portanto, é a formulinha da altura do triângulo equilátero. E aqui nós vimos anteriormente, é a diagonal do quadrado. Perfeito? Então essa aula eu estou dividindo em duas videoaulas, tá? Essa primeira parte aí, diagonal do quadrado e altura do triângulo equilátero. A próxima aula, eu tenho um PowerPoint, são os pontos notáveis do triângulo, tá bom?
Um grande abraço a todos, não esqueçam do isolamento social.